Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ajudá-los a entender como trabalhar com o condicional C dentro do editor de planilhas eletrônicas, o Calc do LibreOffice. Né? O primeiro passo é entendermos o que é um condicional. Né? Todo condicional, então quando nós estamos trabalhando com o Calc, é um condicional C. Todo condicional precisa de uma condição, que é um teste, e esse teste retorna geralmente para o usuário um verdadeiro ou falso. Dependendo do resultado, se verdadeiro eu tenho uma ação, se falso eu tenho outra. Né? Um exemplo prático que nós podemos usar no dia a dia é, por exemplo, se está frio, então eu tenho uma ação, que é sair agasalhado, ou sair com uma blusa, ou sair com um gorro, ou sair com luvas. Se não, ou seja, a minha ação, caso o meu teste retorne falso. Qual o retorno do falso? Não está frio. Né? Então não está frio, ele retorna uma falsidade e eu vou ter outra ação, que é sair sem um agasalho, sair de bermuda ou sair de camiseta. Né? Então isso é uma condição. Essa condição é aplicada em diversas situações nossas do dia a dia. E nós eventualmente precisamos aplicar esse tipo de condição dentro das planilhas eletrônicas. Né? Então, para o nosso exemplo, eu vou ensiná-los como trabalhar com um condicional C dentro do Calc. Né? Eu já tenho aqui, então, uma planilhazinha aberta. Né? Então, eu tenho aqui uma planilha com notas de alunos. Então, eu tenho a nota 1, nota 2, nota 3, né? Nota 4. E tenho aqui calculado também, de forma automática, a média dos meus alunos. Tá? Então, eu quero que no meu campo situação, né, na coluna G, apareça aqui se esse aluno está aprovado ou se esse aluno está reprovado. Para que nós podamos ter uma orientação, eu vou anotar aqui, então, a situação em que o aluno pode ser aprovado ou a situação em que esse aluno pode ser reprovado. Então, vamos anotar aqui. Vamos aprovar o nosso aluno. Então, aprovado, caso a média, então vamos anotar aqui, caso a média seja maior ou igual a 6. E o aluno está reprovado, caso a média, com acento, média seja menor do que 6. Então, vamos trabalhar com essas duas pequenas hipóteses. Né? Então, eu quero que apareça aqui na situação do meu aluno. Tá? Então, a Ana Maria aqui está aprovada, a Cláudia está aprovada, o Pedro Henrique está reprovado e o Rafael Souza, que sou eu, está reprovado. Né? Então, por que eles estão reprovados? Porque a média é menor do que 6. Então, olha o nosso condicional aqui. Né? Se a média for maior ou igual a 6, então, qual é a ação? Aprovado. Se não, ou seja, a média não é maior ou igual a 6. Então, esse teste vai retornar uma falsidade e a ação é a reprovação desse aluno. Então, eu quero que apareça essa mensagem no meu campo situação, né, na coluna G. Então, eu vou construir a função C para que isso se realize. Então, toda a fórmula dentro do Calc começa, então, com igual e eu vou começar a digitar minha função. Olha, C. Ele já aparece aqui para mim, entre colchetes, como vocês podem observar, o nome da minha função. Se a função que vocês desejam já aparece selecionada, vocês podem simplesmente dar um Enter. Tá? Pressiona o Enter, ele já coloca os parênteses e vai começar a pedir os argumentos da função C. Então, olha só, tem uma setinha aqui, pretinha, tá vendo? Um triângulozinho, indicando que ele pede um teste, ou seja, ele está pedindo a condição. Qual a condição será testada para que ele tenha uma ação se verdadeiro ou uma ação se falso? Eu posso fazer dois testes aqui, né? Eu posso testar se a média é maior do que 6 ou posso testar se a média é menor do que 6. Então eu vou fazer o contrário do que eu escrevi aqui. Primeiro eu vou testar se a média é menor do que 6. Caso a média seja menor do que 6, esse teste retornará verdadeiro e terá, então, uma resposta para o valor então, que está logo após o primeiro ponto e vírgula. Tá? Então, é o valor, é a ação caso retorne verdadeiro. Então, eu vou testar aqui. Então, como é que eu testo a média? No Calc, nós trabalhamos geralmente somente com células. Nós precisamos trabalhar com o conceito de células, nunca de valor. Eu não posso trabalhar aqui, por exemplo,
se 6,5 menor do que 6. Esse teste é um teste válido? É válido, ele consegue entender que 6,5 não é menor que 6 e retornar falso. O problema é que ao alterar a nota dos alunos e posteriormente alterar a média, esse teste já não vai ser válido, porque você fixou essa nota dentro da sua função. Então o ideal é que você trabalhe com células. Então qual a célula que tem aqui a média da Ana Maria, né? A média da Ana Maria, então, está em F2. Então, eu posso clicar ali, eu podia digitar, né? Então, ele já aparece lá, olha, se F2, aqui na minha barra de fórmulas, né? Então, ó, se F2, então, se F2 o quê? F2 é a média. Então, eu quero testar se a média é menor do que 6. Então, eu escrevi lá, ó, F2 menor do que 6. Então, olha, se F2 menor do que 6, ou seja, se esse teste retornar verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Então, se F2 menor do que 6, significa a média do aluno não atingiu 6, então esse aluno está reprovado. Se esse teste for verdadeiro, ou seja, se ele retornar verdadeiro para mim, eu tenho a primeira ação, depois do ponto e vírgula, que é o valor do então. Então, eu abro aspas, toda vez que vocês precisarem passar uma mensagem ao usuário, vocês têm que escrever essa mensagem entre aspas, e eu vou escrever aqui que o meu aluno está reprovado. E fecho aspas. Então, agora eu terminei a minha primeira ação, o valor então, caso meu teste seja verdadeiro. Então, agora ele exige também um ponto e vírgula, né? Então, eu coloco aqui meu ponto e vírgula, e ele pede o valor do contrário, ou seja, é o valor senão, caso o meu teste retorne falso. Então, quando o meu teste vai retornar falso? Se o F2 não for menor que o 6. Tá? Então, o F2, por exemplo, seja 7, 7 não é menor do que 6, ele retorna falso e vai ter uma ação aqui na frente. Qual é a ação caso a nota não seja menor do que 6? É o meu aluno estar aprovado. Então, eu vou escrever aqui entre aspas, aprovado. Então, prontinho, né? Então, eu tenho aqui minha fórmula pronta. Olha lá. Se F2 menor que F6, então, reprovado. Se não, aprovado. Eu dou um Enter. Prontinho. Tenho aqui a situação da Ana Maria aprovada. Eu posso replicar a minha fórmula aqui sem problema para as demais células. Vamos aumentar um pouquinho a coluna. Eu tenho aqui, então, olha, Ana Maria aprovado, Cláudia Silva aprovado, Pedro Henrique reprovado e Rafael reprovado. Se eventualmente agora eu altero a nota dos meus alunos, por exemplo, a do Rafael que está mais fácil, né? Vamos colocar uma nota um pouquinho mais alta para ele. Olha lá, a média final foi para 6 e automaticamente ele está aprovado. Se eu diminuir novamente a nota do Rafael, ele vai automaticamente ser reprovado. Perfeito? Mas esse é um teste simples. Né? No geral, nós temos o quê? Aprovação, reprovação e podemos ter uma situação, por exemplo, caso o aluno esteja de reavaliação. Então, essa situação que nós escrevemos aqui embaixo já mudou. Eu tenho o meu aluno aprovado caso a média seja maior ou igual a 6. Eu tenho o meu aluno reprovado caso a média seja menor do que 4. E eu tenho o meu aluno agora de reavaliação caso a média seja maior do que 4, maior ou igual, tá? Maior ou igual a 4 e menor do que 6. Então, menor que 6. Tá? Então, agora eu tenho 3 situações a serem tratadas dentro da função C. A função C, então, nos permite ter 2 respostas apenas. Uma resposta caso o retorno do meu teste seja verdadeiro e uma ação caso o retorno do meu teste seja falso. Tá? Como que eu posso, então, consertar essa situação? Vou fazer aqui do lado, né? Vamos deixar a primeira aqui, para que vocês possam observar a diferença delas. Eu vou realizar um segundo C aqui na coluna H. Sabendo que o C pode me dar 2 respostas, eu vou ter que construir uma função C agora que a gente chama de C aninhado, né? Ou encadeado. Eu vou ter que chamar uma função C dentro da própria função C. Por quê? Cada função C me permite ter 2 respostas. Eu utilizo a primeira função para que eu possa ter uma resposta e eu utilizo uma segunda função C para que eu possa ter mais 2 respostas. Tá?
Quando vocês precisarem construir esse tipo de função, tentem identificar qual é o teste mais fácil, né? Se nós observarmos aqui, nós temos 3 testes possíveis, né? Caso ele seja aprovado, maior ou igual a 6, caso reprovado, menor que 4 e reavaliação. Nesse caso, eu sempre gosto de começar pelo teste mais fácil. Então, o teste mais fácil aqui é a reprovação do nosso aluno. Então, eu vou começar a função C ali de novo, né? Na coluna H. Então, igual C, dou um Enter, ele entra na minha função, e eu vou fazer o teste, da mesma forma que a gente havia feito o teste anteriormente. Então, eu vou escrever aqui, se F2 menor do que 4, então, olha só, se F2 for menor do que 4, a situação desse aluno é, então, reprovado. Então, eu abro aspas e escrevo reprovado. Pronto, fecho aspas. Ponto e vírgula, né, para concluir essa etapa. Agora, eu tenho um valor do contrário, né? Ou seja, eu tenho uma ação, eu tenho que fazer uma ação caso o meu teste retorne falso. Anteriormente, nós escrevemos aqui aprovado, tá? Só que agora eu não posso escrever aprovado, porque o meu aluno também pode estar de reavaliação. O que eu posso fazer nessa situação aqui? Aqui dentro, eu posso chamar a função C novamente. Tá? Eu poderia chamar uma função soma, eu poderia chamar uma função média, um soma C, um conte C, um proc V, eu poderia chamar qualquer função aqui dentro. Mas para o nosso exemplo, eu preciso chamar novamente uma função C. Começo a escrever a função novamente, olha, ele aparece ali para mim, eu pressiono novamente o Enter. Vejam que ele consegue, então, colocar a função. Onde que está esse C? Esse C está dentro do valor C não, da primeira função C. E eu começo os testes novamente. Observem que agora eu tenho 2 testes possíveis. Eu posso testar se o meu aluno está aprovado, ou posso testar se o meu aluno está de reavaliação. Qual é o teste mais fácil, né? Testar se ele está aprovado ou se ele está de reavaliação. Né? Obviamente que é mais fácil eu testar se ele está aprovado. Então eu testo aqui, se F2 maior ou igual a 6, ponto e vírgula, né? Então após cada instrução, não esqueçam de colocar o ponto e vírgula, ele pede o valor então. Então se o F2, onde tem a média do meu aluno, for maior do que 6, qual é o valor do então aqui? Esse aluno está aprovado. Então mensagens entre aspas, né? Aprovado. Tá? Ponto e vírgula para terminar a ação, e ele pede o valor do contrário. Veja, eu já testei até agora, se nós olharmos aqui na nossa barra de fórmulas, né? Então, ó, se o F2 menor que 4, ele está reprovado. Aí eu começo o teste dele, se ele não está reprovado, ele vai entrar na segunda parte da minha função, na ação do senão. E vai testar novamente, ele vai invocar a função C e vai começar o teste novamente. Olha. Se F2 maior que 6, ele está aprovado. Ora, se meu aluno não está aprovado e se meu aluno não está reprovado, eu não preciso realizar o teste para a terceira situação. Meu aluno só pode estar de reavaliação. Tá? Fecho aspas. Observem se todos os parênteses estão fechados. Olha, então esse próximo parênteses aqui está fechando a segunda função C e o último parênteses fecha a primeira função C. Então eu pressiono o Enter aqui e agora eu tenho o meu aluno aprovado. Se eu replicar agora a minha fórmula para as demais células, vejam a diferença. Eu tenho o meu aluno agora, a Ana Maria não mudou a situação, continuou aprovada, a Cláudia continuou aprovada, o Pedro continuou reprovado, veja, o Pedro tem nota 2.9, mas a situação do Rafael mudou, né? A média dele era 4.3, no primeiro exemplo ele ficou como reprovado, porque nós dissemos que o aluno era reprovado caso a média fosse menor que 6, mas agora ele está perfeitamente adaptado na situação correta, que é a reavaliação. Então, se eu fizer qualquer alteração na nota dos meus alunos aqui em cima, né, vamos tentar deixar nossos alunos, veja, alterei a nota 4 da Ana Maria, foi para 5.8, no primeiro exemplo ela ficou reprovada, e agora automaticamente ela foi para a reavaliação. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima aula. Obrigado.